Eu sou o Padre Wilson Joachim, sou catarinense, de Atalanta, Santa Catarina, lá no Alto Vale do Itajaí. Eu comecei a caminhada com os missionários da Consolata faz tempo, mas a minha ordenação foi 30 de outubro de 99 e a partir daí, logo depois da ordenação, começando em janeiro, fui destinado para a Venezuela e fui para a Venezuela. E desde então estou trabalhando na Venezuela. Nos primeiros anos estive trabalhando na parte juvenil, missionária juvenil, animação missionária juvenil e também depois, além da parte juvenil, também na administração. E de 2005 para cá estou trabalhando com as comunidades indígenas guaraus. Desse trabalho, uma das coisas importantes a ressaltar é todo encontro com outra cultura obriga a gente a aprender a abrir a mente e o coração para poder entrar na nova realidade, para se deixar transformar por ela e para ajudar a que as mesmas comunidades então também possam ir fazendo a sua caminhada de fé, caminhada nas exigências dos seus direitos, caminhada no reconhecimento da própria cultura e valorização da mesma. Por isso, o que nós, como equipe missionária da Consolata, trabalhando com os guaraus, sempre temos insistido é não perder os valores da cultura, entre eles a língua, as tradições, as histórias e, sobretudo, se reconhecer como tal, dada a importância que eles têm na história própria e na caminhada como igreja. Dar outro rosto para a igreja, desde a sua própria cosmovisão, se torna sempre importante e enriquece a todos. A sua relação com a natureza, agora que o Papa insiste muito também na casa comum e aprender deles como viver esta harmonia com o entorno, com a natureza, com os vizinhos, tem muita riqueza. Uma das coisas que eu aprendi muito deles é esta solidariedade. As comunidades como mais metidas no meio da selva, que não têm tanto contato com o mundo crioulo, com o mundo branco, como dizem aqui no Brasil, tem muito mais essa riqueza do Evangelho que a gente via das primeiras comunidades, que tinham tudo em comum. Então vão pescar, compartilham o peixe. E assim fazem essa vida da comunidade como família. Eu acho que aí a gente tem muito o que aprender deles também, ainda como igreja e como sociedade. Não tem sido uma experiência fácil, porque os povos indígenas estão na periferia dos países, nas fronteiras, nos sítios mais distantes, e para poder acompanhar, a missão sempre se torna custosa. E dada a circunstância que a Venezuela tem passado, eu digo, a Venezuela, destes 23 anos que estive lá, passou por uma época de uma grande abundância, especialmente dos anos 2006 a 2010, onde o alto preço do petróleo fez que tivesse dinheiro para os políticos, toda a corrupção que a gente sabe que envolve muitas vezes a realidade política, mas também alcançava para a população. Com o petróleo diminuindo o preço, com a falta de manutenção nas empresas petroleiras ou nas refinarias, na exploração do petróleo, levou a que a produção começou a diminuir e já não alcançava mais para alimentar, para distribuir para a população pobre, chegando nas atuais circunstâncias que estamos. Muitas vezes perguntam por que a Venezuela chegou nessa situação. Eu digo, por dois motivos principais. Porque os políticos não se interessaram, nem do governo, nem o governo, nem a oposição, em pensar em construir um país, mas só pensar em estar no poder, seja uns como os outros. Eu digo, por isso chegamos aonde estamos. Mas para nós o que mais importa é ver como igreja, como continuamos acompanhando a nossa gente para ter a esperança de viver
um futuro, de construir na esperança um futuro. Eu acho que esse é o caminho que nós continuamos fazendo, esse é o desafio, mas é por isso que a gente continua também acompanhando as nossas comunidades, no meu caso, as comunidades indígenas, porque sabemos que é necessário para que tenham vida e vida em abundância. Desafios? Temos muitos. Nós, no mês de outubro, tivemos um encontro de pastoral indígena, onde planteávamos para onde caminhar. E o que as comunidades pediam é projetos que ajudem na consolidação de projetos produtivos para as mesmas comunidades, para ter o alimento, para a consolidação dessa mesma esperança, para evitar que os que estão contra a vida, pois possam também ter uma voz contrária que permita construir a esperança. É fácil isso? Não é fácil, mas tentamos caminhar com eles, buscando construir esse ideário de vida, de esperança. Falta muito, mas continuamos caminhando com eles. Nós dizemos, não somos nós os protagonistas. Protagonistas têm que ser as mesmas comunidades, sabendo o que querem, por que querem e para onde querem caminhar. Nós lá estamos tratando de construir projetos que apoiem na parte educativa, então, adquisição de materiais escolares, cadernos, lápis, livros, na parte alimentária, porque o problema de muitas das comunidades é na época das cheias, que praticamente tem o peixe, mas não tem com o que comer o peixe. Então, vendo que alternativa a gente pode ter também para fazer que possam ter outros tipos de alimento também e, sobretudo, na adquisição de materiais para trabalho na agricultura, o facão, o machado, especialmente estes, para que possam trabalhar, porque a economia atual da Venezuela não permite que tenham os meios econômicos para comprar os materiais básicos para trabalhar na agricultura familiar, pudermos dizer assim, né? Fazer a sua pequena rocinha para trazer o alimento para a família. Isso é um pouco, além da formação que a gente sempre continua também com as comunidades. Então agora, eu comentava no outro dia, muitas das comunidades para vir para o encontro de catequistas, são 6, 7, 8 horas de canoa para poder chegar. Então, o desafio está, mas acho que temos nas nossas comunidades também essa boa vontade de querer trabalhar para ter o seu alimento. Sim? Nas comunidades, no meio da água, que a gente diz lá, na selva, nas ilhas, que eles praticamente, se tem como fazer a roça, tem o seu alimento. O peixe está ali no rio, se tem o seu alimento, então não tem necessidade de tantas outras coisas. A roupa, sim, que às vezes pede, padre, não tem roupa usada que o pessoal possa nos dar, podem trazer para cá. Então, mas é um pouco isso, a gente diz, trabalhamos nessas 3 áreas, bem, e além da saúde. Então tem várias associações agora, fundações, organizações que estão começando a apoiar também no aspecto da saúde, né? A gente vai criando alianças com outras instituições também para ir dando resposta aos principais desafios que passam a nossa gente, né? Os guaraus da Venezuela, os que nós trabalhamos, estão no estado del Tamacuro. Isso fica no nordeste da Venezuela. E a gente está localizado, mais especificamente, já praticamente perto da fronteira com a ilha de Trindade. A gente olha no mapa, busca Trindade, por aí perto a gente está também. Então pode ver que é parte deltaica, por causa da influência do mar, que sobe e desce. Então tem todas essas consequências também na vida diária, né?
Por isso o meio de transporte é a canoa, só o aquático, porque é a situação geográfica que assim obriga, né? Eram ao redor de 48 mil os guaraus do país, né? No estado de Tamacuro eram ao redor de 42. Claro que destes, muitos migraram também para o Brasil. Então agora na Venezuela deve estar ao redor de uns 35 mil, mais ou menos, na parte do nosso estado, né? E a nossa paróquia são ao redor de uns 10 mil que a gente trata de acompanhar, localizados ao redor de 100 comunidades. Na paróquia que nós atendemos, são ao redor de umas 100 comunidades, tem comunidades maiores, com umas 500, 600 pessoas, mas a maioria delas são comunidades menores, de umas 50 a 100 pessoas. Então, e sabemos que é muito difícil, dadas as circunstâncias atuais, o problema da gasolina que enfrenta o país, tudo isso, poder atendê-las todas. Então, tem algumas que esporadicamente nós visitamos, mas num bom número delas tratamos de ter esse acompanhamento mais sistemático na formação dos catequistas, no acompanhamento sacramental e também no acompanhamento da reflexão enquanto a cultura, os seus valores e para que possam se sentir orgulhosos do povo que são. Acompanhando os guaraus, temos duas comunidades, uma no contexto mais urbano, onde éramos 2 sacerdotes, e outra na parte que chamamos lá contexto tradicional deles, onde também somos 2 sacerdotes. E agora também estão presentes 2 missionárias leigas, também vivendo essa experiência por 2 anos, que também dão o seu aporte e ajudam nessa mesma caminhada, né? Porque nós sempre dissemos, o importante é ter claro o projeto e os que vêm, saber que vêm para apoiar o projeto missionário que estamos acompanhando. Temos como orientação que alguém que deseja fazer uma experiência missionária com as comunidades indígenas, lá no caso conosco, a gente diz mínimo 3 anos. Quando a gente troca de cultura, faz como uma criança pequena. Primeiro tem que começar a aprender a falar, então, depois vai gateando para só depois poder fazer algum trabalho mais em sério, né? Então, eu lembro muito bem uma pergunta que fizemos logo que chegamos lá. Mas por que, tinha acontecido um pequeno problema na comunidade, por que vocês permitem essas coisas? E um senhor nos respondeu, padre, esteja 10 anos aqui e vai começar a entender. E é mais ou menos isso que a gente vai vendo. Pela própria experiência, nos primeiros anos, pensa da cultura que vem, reage, julga conforme a cultura que tem. Só depois é que vai aprendendo a ver outro ritmo de vida, outra forma de relacionar uns com os outros, outra forma de ver como é a relação do indígena também com a outra cultura, dada a mesma experiência histórica que eles viveram, né? Então, acho que é um pouco isso, tem que aprender a caminhar pouco a pouco. A ganhar a confiança de outra cultura com o tempo, quando eles percebem que você está ali por causa deles, não por causa tua. Então você não vai para evangelizar, você vai para aprender a construir comunidade com eles, porque já são um povo onde, como dizia, a gente vê a presença dos valores do Evangelho aí. Então aprender a ler essa presença desde a óptica, desde a percepção própria deles também, né? Na vida missionária, acho que é fundamental ter presente 2 coisas. A gente vai, não em nome próprio, é enviado para viver a experiência do Evangelho com outra cultura. A esperança é fundamental. Vendo estes anos da Venezuela, onde passamos da abundância à escassez, mas nunca perdemos a razão de ser nossa, criar esperança e caminhar com os outros. Então, acho que também
independente da realidade onde estejamos, é importante termos sempre claro, desde a nossa fé, estamos convidados, chamados a construir experiência de Deus desde a experiência de comunidade. Acho que esse é o grande desafio para nós como cristãos católicos em todos os tempos. E construir essa experiência de comunidade também com esta casa comum que o Papa tanto tem insistido. E agora com toda a temática da Amazônia, que é esse grande pulmão do nosso planeta, é fundamental também que nós, desde o nosso pequeno, vivamos esse compromisso por este cuidado. Como fazemos com todo o mundo descartável que está presente, como manejamos as tecnologias, como vivemos a nossa vida. E o Deus é o Deus da vida e quer que também nós tenhamos este compromisso com a vida, não só pessoal, mas a vida de todo esse universo, porque se ele acaba, nós também acabamos. E um pequeno grão de areia ajuda muito nesta amplitude do universo. Então que esse Deus da vida também possa sempre abençoar a cada um de nós na nossa caminhada diária, para que estejamos onde estivermos, possamos ser expressão da sua bênção, do seu amor, da sua presença, desse Deus da vida, que desde o pequeno é capaz de construir a grandeza do ser humano. Que Deus abençoe todos vocês e que sempre dê a fortaleza para viver na alegria a fé nele.